Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Hoje é quinta-feira, que você e toda a sua família tenham uma quinta-feira abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui refletir com vocês sobre uma porção das Escrituras que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, que dizem assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo está aqui, meus irmãos, ao escrever aos Coríntios, mais uma vez, ele está aqui no capítulo 4, falando um pouco a respeito do seu ministério e de todas as tribulações que ele enfrentou por conta do seu ministério para edificar e beneficiar a igreja do Senhor. E quando ele chega ao final deste trecho da sua carta, ele vai dizer, tudo isso é passageiro. Todas as tribulações pelas quais eu passei, todos os momentos de dificuldade que eu enfrentei, todas as barreiras que tentaram me impedir de seguir na causa de Cristo, todas elas caíram e outras surgirão mais à frente, mas o que nós temos que ter no nosso coração é que todas as coisas aqui nesta terra são temporais, elas são passageiras. Não há, por exemplo, tempestade que dure para sempre, assim também como não há mar calmo que dure para sempre. A nossa vida, ela é como uma roda gigante. Um dia estamos em cima, outros dias estamos embaixo, outros dias paralisamos no meio do caminho entre estar em cima e estar embaixo. Mas a nossa vida é assim. Mas o que importa em relação à nossa vida é que, em que pese tomarmos decisões, em que pese seguirmos caminhos, nós temos um que é por nós e que, apesar das tribulações, apesar das más notícias que também afetam demais o nosso coração, afetam demais a nossa mente, ele toma conta de nós, ele nos guarda. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, e é engraçado porque grande parte da vida de Paulo, após ele começar efetivamente a servir a Cristo, após o seu encontro com Jesus, é uma vida de tribulação, uma vida de perseguição, é uma vida que, em alguns momentos, de fato, como ele vai dizer aqui nessa própria carta, ele pensou que fosse morrer, pensou que tivesse chegado ao final a sua caminhada nessa terra. Mas Paulo diz aqui que tudo isso, por mais que dure, passa. E as coisas desta vida são completamente temporais. Então, meu irmão, minha irmã, apesar das nossas dificuldades nesse mundo, apesar das nossas tribulações nesse mundo, entenda uma coisa, nossa vida pertence ao Senhor e nós temos que olhar para as coisas do alto com o entendimento da eternidade, porque tudo isso aqui vai passar. Hoje eu estou aqui, amanhã não estarei mais, mas quando eu, por exemplo, partir, o que eu estarei entregando ao Senhor na minha partida? Como diz Moisés no Salmo 90, o que estarão em minhas mãos para entregar ao Senhor, para que eu possa viver a eternidade com Ele. Portanto, o que importa para nós, a igreja, o que importa para o povo de Deus é, de fato, aquilo que nós não vemos, que é de fato a eternidade. Assim, Paulo então diz, eu não me atento nas coisas que se veem, mas eu me atento naquelas que não se veem, porque as que a gente vê, as que a gente vive, as que a gente está aqui agora, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. E um dia, essas coisas que nós ainda não vemos, só cremos, nós estaremos vivendo na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você está passando por um momento de dificuldades, creia que o Senhor é contigo e que já já esse problema vai passar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.